Caros amigos, telespectadores, alunos aqui presentes, mais uma vez é um grande prazer estar aqui com vocês para nós darmos continuidade à nossa semana de estudos da Lei de Falência e Recuperação de Empresas. Portanto, o nosso tema da semana, Empresa em Crise, Falência e Recuperação. Meu nome é Fernando Castellani, eu sou advogado, professor, mestre e doutorando em Direito pela PUC de São Paulo e sou diretor acadêmico do Complexo Jurídico Damásio de Jesus em São Paulo. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a etapa falimentar ou a fase de execução do processo de falência. Vale lembrar que todos vocês poderão entrar em contato conosco por intermédio do e-mail saberdireito@stf.jus.br. Pois bem, a aula de hoje, então, nós vamos falar, dentro do processo de falência, da chamada fase falencial ou fase de execução. Desde o início de nossa semana, nós temos estudado o processo de falência. E vimos que o processo de falência é uma grande execução concursal. É um processo no qual nós temos uma figura de um devedor específico, o empresário, que se encontra numa situação específica, a insolvência falimentar. Diante dessa situação aplicável à figura do empresário, a insolvência falimentar, algumas pessoas habilitadas podem apresentar um pedido de falência do empresário. Petição inicial apresentada por pessoas legitimadas no juízo competente da falência. E com isso nós vimos no programa anterior que se iniciava a chamada fase pré-falencial ou fase de verificação dos requisitos. E essa fase pré-falencial, ela era composta pela petição inicial, por uma citação, contestação, dilação probatória e sentença. Uma sentença que poderia ser uma sentença que nega a falência, quando o juiz se convence da ausência dos requisitos da falência, ou uma sentença de falência, quando o juiz se convence da presença dos requisitos da falência, devedor empresário e sua insolvência. Portanto, estamos exatamente nesse momento. O juiz recebeu o pedido de falência, citou o devedor, foi apresentada a contestação, foi feita a dilação probatória e ele se convenceu estar diante de um devedor, empresário e insolvente. E, portanto, ele declara a falência do empresário por intermédio de sentença. Esta sentença de falência, ela põe fim à primeira fase do processo, a fase pré-falencial, e dá início à segunda fase, a chamada fase falencial ou fase da execução. Essa sentença de falência, ela constitui um novo regime jurídico falimentar. Com essa sentença, o nosso empresário passa a condição jurídica de falido. Com a sentença de falência e somente com a sentença de falência, o então empresário passa a condição de falido. Veja, importante, antes da sentença de falência, não existe falido. Antes da sentença de falência, nós temos apenas um empresário contra o qual existe um processo em andamento requerendo a sua falência. Mas veja que aquela primeira fase do processo é exatamente para verificar a presença ou não dos requisitos. Então, antes da sentença não existe falido. Por isso que alguns autores gostam de dizer que são 3 requisitos da falência, né? Devedor empresário, insolvência e a sentença. Porque a sentença é o reconhecimento judicial da presença dos 2 primeiros. Portanto, com essa sentença nasce a figura do falido. E nós começamos a fase falencial. Eu disse que essa fase falencial também é chamada de fase de execução. E por que isso? Porque o grande objetivo desta fase no processo de falência é exatamente a satisfação dos credores. O grande objetivo do processo de falência nessa fase é o pagamento. E se o objetivo é o pagamento, ora, para pagar, nós primeiro precisamos saber quem o empresário deve e quanto ele tem de patrimônio para realizar pagamento. Eu acabei de falar para vocês tudo o que acontece no processo de falência dentro da fase falencial. Ora, como assim? Eu disse que o objetivo é fazer os pagamentos, mas para fazer os pagamentos eu tenho que saber para quem ele deve
e quanto ele tem dinheiro para pagar. Fase falencial do processo de falência. É a fase do processo na qual nós teremos 3 grandes objetivos. A definição do ativo, ou seja, do patrimônio do empresário. A definição do passivo, quem são os seus credores. E, definido o patrimônio e definido quem são os credores, a liquidação, a venda do bem e o pagamento dos credores. Tudo na falência estará relacionado a alguma dessas coisas nessa fase do processo. Bom, mas como elas acontecem no processo? Pois bem, declarada a falência por sentença, o devedor empresário passa a condição jurídica de falido, e no processo de falência é nomeado pela sentença um importante auxiliar do juiz, o chamado administrador judicial. Esse administrador judicial, para quem já tinha ouvido falar da lei velha, já trabalhava com a lei velha, nada mais é que a antiga figura do síndico. Na lei velha, nós tínhamos a figura do síndico. Na nova lei de falência, aquele antigo síndico é chamado de administrador judicial. Mas vejam que é exatamente a mesma figura. O antigo síndico é o administrador judicial da nova lei de falência. E é um importante auxiliar do juiz, que é nomeado, portanto, pelo juiz na sentença de falência. Nomeado o administrador, ele dá início a um procedimento específico da falência para a definição do patrimônio do empresário falido. Esse procedimento é a chamada arrecadação de bens. Arrecadação de bens. O que é essa arrecadação de bens? Procedimento específico da falência para a definição do patrimônio do empresário que será utilizado para pagamento dos seus credores. A rigor, como se dá a arrecadação de bens? A arrecadação de bens ela ocorre por intermédio da ida até o estabelecimento do empresário, do administrador judicial acompanhado de oficial de justiça. O administrador, ele se dirige até o estabelecimento do falido, acompanhado de um oficial de justiça, e ele começa a relacionar todos os bens que se encontrem na posse do empresário falido. Ora, então ele relaciona o imóvel, maquinário, estoque, dinheiro em caixa, computador, livros, notas fiscais, documentos contábeis, veículos. Todos os bens que se encontram no estabelecimento do empresário, que estejam na sua posse, serão arrecadados por intermédio desse ato. Essa arrecadação é formalizada num documento chamado inventário, que parece um auto de penhora, né? Simplesmente uma relação de todos esses bens. Só que eu disse uma coisa aqui que vale a pena ser pensada. Eu falei que são arrecadados todos os bens que se encontram em sua posse. Não, mas os bens de sua propriedade? Não, os bens que estejam em sua posse. Ora, mas ele pode estar na posse de bens que não são de sua propriedade. Por exemplo, lá no estabelecimento existe uma máquina de café, que são essas máquinas de café que fazem diferentes tipos de café, que normalmente não são compradas pelo empresário, ele loca. Ele loca uma empilhadeira para movimentar o seu estoque. Ele tem lá um pequeno guindaste para carregar e descarregar caminhão. Ele tem, portanto, dentro do seu estabelecimento, na sua posse, bens que pertencem a terceiros. Esses bens devem ser arrecadados? Sim. O administrador judicial, mesmo sabendo que esses bens não pertencem ao empresário, ora, e como é que ele sabe que esses bens não pertencem ao empresário? Ué, está escrito, né, na porta do guindaste lá do caminhão. José da Silva, locação de guindastes. Está escrito lá na máquina de café. José da Silva, locação de máquinas de café. Então é evidente, ele olha para o bem e ele sabe que aquele bem não pertence ao empresário. Não seria mais fácil ele ligar ou mandar intimar o proprietário para retirar o bem? Poderia até ser. Mas para evitar fraude, a lei manda arrecadar. O administrador deve arrecadar, inclusive, os bens de terceiro que se encontrem na posse do empresário. Ora, mas para que os bens são arrecadados? Para ser vendidos
para serem transformados em dinheiro. Ora, mas isso não é justo. Eu vou vender a máquina de café do terceiro para pagar a dívida do falido? Eu vou vender o caminhão do terceiro para pagar a dívida para o falido? É evidente que isso não é justo. Sim, mas veja, o bem é arrecadado. Mas é óbvio que o proprietário do bem, é claro que o titular lá da propriedade, da máquina de café, do caminhão, ora, é claro que ele poderá ter o seu bem de volta. Basta que ele peticione no processo pedindo a restituição do bem. Veja, é evidente, né? É claro que não poderia usar a máquina de café que pertence a terceiro para pagar a dívida do falido. É evidente, isso não é patrimônio dele. Bom, mas o terceiro deverá apresentar o pedido de restituição. O juiz, se convencendo da propriedade, determina a restituição em 48 horas. Claro, a propriedade de terceiro não poderia ser usada para pagar dívidas do falido. Afinal de contas, não é patrimônio dele. Restituição de bens, pedido feito pelo proprietário, e o juiz autoriza a imediata devolução. Bom, mas eu disse que o administrador vai até o estabelecimento. Mas nem todo o patrimônio do empresário está no estabelecimento. Ele pode ter casas, sítios, pode ter aplicações financeiras, obras de arte, carros que não estão lá. Quando eu falo em arrecadação de bens, nessa visita que o administrador faz até o estabelecimento, esse é o ato inicial da arrecadação. Claro que depois disso feito, o administrador agora começa a procurar patrimônio. Ele manda ofício para a instituição financeira, ofício para órgão governamental, hoje em dia tudo por meio eletrônico, né, pelos dispositivos da penhora online. Então é claro que agora ele começa a procurar contas correntes, aplicação no Brasil, no exterior, ele começa a procurar imóveis, ele começa a procurar obras, ele começa a procurar veículos. Porque todos os bens do falido serão atingidos na falência. Então não são só os bens da atividade empresarial. Mas vamos voltar lá para a primeira aula, para o primeiro encontro, para lembrar de uma coisa. Lá no primeiro encontro, nós discutimos, e vocês viram, que para ser falido tem que ser empresário. E o empresário pode ser empresário individual ou sociedade empresária. Empresário pessoa física ou empresário pessoa jurídica. Pois bem, então a falência pode ser da pessoa física, como pode ser da pessoa jurídica. E eu disse que todo patrimônio é arrecadado. Se for falência de pessoa física, do empresário individual, se for falência do empresário individual, qual patrimônio será arrecadado? Ora, o empresário individual explora atividade com responsabilidade limitada. Então, todo o seu patrimônio será arrecadado. Todo o seu patrimônio, com exceção dos absolutamente impenhoráveis e bem de família, claro, né? Aquela proteção que nós estamos acostumados para a pessoa física, é claro que vale para o direito falimentar. Então, todo o seu patrimônio, com exceção dos absolutamente impenhoráveis e do bem de família. Agora, tirando esses bens, todo o restante dos bens do empresário individual da pessoa física serão arrecadados. Veja, mesmo que não estejam relacionados com a atividade empresarial. O sítio que ele tem na montanha, a casa da praia que ele tem, será arrecadada? Bom, se é empresário individual, pessoa física, sim. Será arrecadado, mas ele não usa na atividade empresarial. Não existe essa divisão. O patrimônio é único, né? O patrimônio é um só. E se é responsabilidade limitada, arrecada tudo. Bom, e se for falência de pessoa jurídica? Se for falência de sociedade? Se for falência de pessoa jurídica, qual patrimônio é arrecadado? Ora, o patrimônio do falido. E na pessoa jurídica, quando se declara a sua falência, quem é o falido? A pessoa jurídica. O sócio da sociedade falida é falido? Não. Veja, fundamental lembrar disso, né? Princípio básico do direito societário. A pessoa jurídica e o sócio não se confundem. Na pessoa jurídica, quem é empresário? A sociedade. O sócio de pessoa jurídica é empresário? Não. Vamos pensar no caso mais emblemático do Brasil? Antônio Hermílio de Moraes. Antônio Hermílio de Moraes. Ele é empresário? Nunca foi e nunca será.
Mas como não? Toda vez, né, nós vemos no noticiário o grande empresário Antônio Emílio de Moraes. Veja, linguagem jornalística, não é linguagem técnica. Antônio Emílio de Moraes nunca foi e nunca será empresário. Ele é sócio de uma das maiores sociedades empresárias do Brasil, o Grupo Votorantim. Bom, mas ele, pessoa física, não é empresário. Na pessoa jurídica, o empresário é a sociedade. Se é assim, na falência da sociedade, o falido é a pessoa jurídica. Sócio de sociedade falida é falido? Não, não é falido. O falido é a pessoa jurídica. Então, na falência da pessoa jurídica, qual patrimônio é arrecadado? O patrimônio da pessoa jurídica. O patrimônio que esteja em nome da sociedade. O patrimônio pessoal do sócio é arrecadado? Em regra, não. E por que não? Porque ele não é falido. O falido é a pessoa jurídica. O falido é a sociedade. Agora, essa regra não é absoluta. A lei de falência estabelece que a falência da pessoa jurídica se estende para os sócios de responsabilidade ilimitada. A falência da pessoa jurídica se estende para os sócios de responsabilidade ilimitada. Para todos os sócios, não. Para os sócios de responsabilidade ilimitada. Quais são as sociedades que têm sócios de responsabilidade ilimitada? Vocês estudaram já direito societário, tiveram oportunidade de discutir direito societário. Alguns tipos societários têm sócios de responsabilidade ilimitada. Nome coletivo, comandita simples, comandita por ações e sociedade irregular, aquela sem registro, né? Que o Código Civil chama de sociedade incomum. Nome coletivo, comandita simples, comandita por ações e sociedade incomum. Nessas quatro, falência da pessoa jurídica se estende para o sócio de responsabilidade limitada. Então, dele também vira falido. Se ele também vira falido, daí o seu patrimônio é arrecadado. Mas nome coletivo, comandita simples, comandita por ações, na prática quase não existe. O que existe na prática? Limitada e SA. O que nós vemos na prática é sociedade limitada e sociedade anônima. E por um motivo óbvio, né? Por que o sócio quer sociedade? Para proteger patrimônio. Por que nós exploramos a atividade empresarial com pessoa jurídica e não com pessoa física? Porque eu quero proteger patrimônio. Bom, mas se eu sou sócio de uma sociedade de responsabilidade ilimitada, eu não protejo. Porque mais cedo ou mais tarde o meu patrimônio será atingido. É só uma questão de tempo. Quase 99% das sociedades regularmente inscritas ou é limitada ou é SA. E atenção, na limitada e na SA, se houver declaração de falência da pessoa jurídica, o sócio é falido? Não. Porque na limitada e na SA, o sócio tem responsabilidade limitada. Pelo valor que falta integralizar no capital social, nas limitadas, ou pelo preço de emissão não integralizado nas SA. Então, cuidado, porque patrimônio de sócio, nos tipos societários que na prática existem, limitada e SA, não são arrecadados, porque eles não são falidos. A falência é da pessoa jurídica. Pois bem, mas o que interessa nesse momento de visualização do procedimento? Como é que termina a arrecadação de bens? Que é tudo isso que eu falei, né? A visita do estabelecimento, a busca de patrimônio, o ajuizamento de ações pelo administrador judicial em nome da massa falida. Como é que termina tudo isso? Definindo a massa de bens do falido que poderá ser utilizado para pagamento dos seus credores. A doutrina gosta de chamar de massa falida objetiva. Por que objetiva? Da ideia de objeto, né, de bens. A arrecadação de bens termina como? Definindo qual é o patrimônio do empresário, pessoa física ou jurídica, que poderá ser utilizado para pagamento dos credores. Bom, mas ao mesmo tempo que isso estava acontecendo,
Ao mesmo tempo, portanto, de maneira concomitante, no processo de falência, nós também temos o procedimento para definir o passivo. Não adianta nada saber qual é o patrimônio, eu preciso saber também quem são os credores. Eu preciso saber quem são os credores do empresário que terão direito a receber alguma coisa. Então, ao mesmo tempo que se desenvolve o procedimento de arrecadação, se desenvolve o procedimento de verificação de créditos. Verificação de créditos é o procedimento específico da falência para a definição dos credores do falido. É o procedimento específico para definir quem são os credores do falido. É o famoso procedimento de habilitação. Eu não vou discutir em detalhes com vocês o procedimento, porque é só procedimento. Mas, na verdade, existe a publicação de uma primeira lista. Dessa lista, nós temos um prazo para habilitação ou divergência. Daí, o administrador judicial analisa as habilitações ou divergências e monta uma segunda lista. Dessa lista, cabe impugnação por uma série de pessoas. Essas impugnações vão para o juiz. E o juiz tem que julgar cada uma das habilitações. Existe um procedimento para isso. Bom, mas vamos ao que interessa, que é o final do procedimento. Esse procedimento de verificação de créditos, ele termina definindo quem são os credores do falido. O procedimento de verificação de créditos chega ao seu final definindo quem são os credores do empresário que terão direito de receber alguma coisa no processo de falência. Essa relação de credores é chamada quadro geral de credores. O que é esse quadro geral de credores? O quadro geral de credores, que é essa relação de credores do falido, que foi montada com base na análise do administrador judicial e do juiz sobre as habilitações e divergências apresentadas pelos credores. Lembra aquela ideia do juízo universal que nós estudamos no programa passado? Declarada a falência, todos os credores são atraídos. Eles são atraídos para o procedimento de verificação. E dessa atração se reúne, portanto, todos os credores, que são analisados pelo juiz e pelo administrador, e se monta uma lista. Uma lista de credores que é chamada de quadro geral de credores. Esse quadro geral de credores, ele é uma relação na qual os credores são classificados por tipo. Eles são divididos em espécie. Esse quadro geral classifica os credores em espécies de credores. Por exemplo, credores trabalhistas, garantia real, credor tributário, credor quirografário, credor subordinado. Nós temos uma série de categorias previstas nos artigos 83 e 84 da Lei de Falência. Artigos 83 e 84 da Lei de Falência. Portanto, a divisão numa série de categorias. E esses credores que deverão receber na falência, eles devem receber obrigatoriamente, obedecendo-se à ordem do quadro geral. Então, veja, os credores são divididos em classes. A ordem de pagamento é, primeiro, a primeira classe. E eu só passo ao pagamento da segunda classe quando todos da primeira estiverem satisfeitos. Eu só passo para a terceira classe quando todos da segunda estiverem satisfeitos. E assim vai. Eu obedeço à ordem de credores. Eu começo pela primeira classe e só passo para a segunda quando pagar todos da primeira. Só passo para a terceira quando pagar todos da segunda. E assim vai. Então veja, pode ser que na falência alguns recebam tudo e outros não recebam nada. Ora, basta que um seja um credor com privilégio e o outro não. Pode ser que alguns recebam em detrimento de outros. Agora, pode acontecer de, no momento de pagar uma determinada classe, no momento de pagar uma determinada categoria, não existir patrimônio suficiente para pagar toda a categoria. Ora, como assim? Categoria dos credores trabalhistas. Existem R$1 milhão em créditos trabalhistas.
Só que só tem 600 mil reais na falência. 1 milhão de reais habilitados como credores trabalhistas. E só tem 600 mil na falência. Dá para pagar a classe inteira? Não dá. Por que não dá para pagar? Ora, porque é 1 milhão habilitado e só tem 600 mil. Solução da lei. Dentro da mesma classe, se não há dinheiro para pagar todo mundo, os pagamentos são feitos de maneira proporcional. O que quer dizer pagamento proporcional? Ora, quer dizer que se não tem dinheiro para pagar todo mundo, eu pago proporcionalmente dentro da mesma categoria o mesmo valor. Ah, quer dizer que naquele exemplo, 1 milhão habilitado e só tem 600 mil, serão pagos 60% de todos os créditos. Não é que eu vou pagar 60% dos credores trabalhistas e 40% não vão receber nada. Eu pago para todos 60%. Aquele credor que tinha 10 mil habilitado recebe 6 mil. Aquele que tinha 25, daí eu tirei a conta, né? Aquele que tinha 20 mil habilitado, ele recebe 12 mil. E assim vai. Ora, mas um recebeu 6, o outro recebeu 12. Sim, mas proporcionalmente eles receberam a mesma coisa, né? 60% do valor do seu crédito. Pois bem, então os pagamentos serão feitos obedecendo-se à ordem que foi montada com base na verificação de créditos. Então veja que foi declarada a falência, iniciou-se um procedimento para definir o ativo, iniciou-se um procedimento para definir o passivo. Pelo procedimento de definição do ativo, nós conseguimos definir o patrimônio. O patrimônio arrecadado. O que se faz com o patrimônio arrecadado na falência? Ora, esse patrimônio tem que ser transformado em dinheiro. E como é que se transforma esse patrimônio do falido em dinheiro? Vendendo os bens. Portanto, no processo de falência, os bens devem ser vendidos. Vendidos como? Por um dos procedimentos definidos pela lei. A lei de falência define que os pagamentos deverão ser feitos, ou melhor, a lei de falência define que a venda dos bens será feita por intermédio de leilão, proposta fechada ou pregão. Leilão, proposta fechada ou pregão. Vejam, são formas de venda. Seja no leilão, seja na proposta fechada, seja no pregão, nós vamos vender os bens. O que muda é só o procedimento de venda. Quem escolhe o procedimento? O juiz. O juiz escolhe o procedimento de venda. Mas até aqui, não há nada de excepcional. Não há nada de muito diferente do que era a lei velha. Só que na lei velha, nós tínhamos um problema gigantesco. Eu disse que os bens foram arrecadados e serão vendidos, né? Na lei velha, os bens eram arrecadados e ficavam lacrados no estabelecimento do falido, esperando terminar a verificação de créditos. Lembra que eu falei que são dois procedimentos concomitantes? Enquanto corre a arrecadação, corre também a verificação. A arrecadação é rápida. 6 meses, 7 meses. A verificação de crédito, às vezes, leva 3, 4, 5 anos. Porque pode ser que existam muitos credores, né? Pode ser que existam 5 mil credores. Pode ser que exista uma gama de credores gigantesca, então demora esse procedimento. O juiz vai ter que analisar cada um dos créditos. Então, a arrecadação é rápida. Os bens na lei velha ficavam no estabelecimento. E ficava esperando terminar a verificação. Quando terminasse a verificação, então se vendiam os bens para fazer o pagamento. Ora, qual era o problema grave que acontecia diante dessa situação? Pense bem, os bens arrecadados, lacrados no estabelecimento, 3, 4, 5 anos. Ora, os bens se deterioravam, perdiam valor de mercado, eram furtados, estragavam. Imagine que o empresário tinha uma rede de computadores moderníssima, que foi arrecadada na falência. Bom, depois de 4 anos, os computadores vão ser vendidos. Eles eram vendidos como sucata. Eram vendidos por quilo. Porque veja, material de informática em especial, né?
6 meses já está desatualizado. 4, 5 anos, virava sucata. Era vendido por quilo. Bom, mas não é só computador. Deixa o carro de vocês trancado na garagem 4 anos. E depois de 4 anos vai tentar utilizá-lo. Bom, não vai funcionar, perdeu o valor de mercado. O tempo consome tudo, né? Olha o problema da lei velha. Só podia vender os bens quando definisse os credores. Os credores eram demorados para ser definidos. Os bens se deterioravam. Lei nova. Com uma mudança que é extremamente simples, mas talvez seja a mudança mais importante da nova lei. Na nova lei de falência, se define que assim que os bens forem arrecadados, eles já serão vendidos. Não, mas eu não sei quem são os credores ainda. Não interessa. Arrecadei os bens. Rápido, lembra? Está começando a verificação de créditos. Eu já vou vender os bens? Eu nem sei quem são os credores. Não interessa. Os bens são vendidos. E por que os bens são vendidos? Ué, porque eles são transformados em dinheiro e o dinheiro na conta não estraga. Diferente do bem lacrado no estabelecimento, né? Fica o dinheiro depositado numa conta à disposição do juízo falimentar, rendendo juros e correção. O dinheiro não estraga como os bens estragavam. Com essa medida simples, quase infantil, né? Talvez o legislador tenha escolhido a maior e melhor mudança para dar efetividade ao processo, a venda imediata. Na lei velha, o juiz só podia autorizar a venda antecipada de bens de fácil deteriorização. Por exemplo, bens perecíveis. Claro, né? Lei velha, falência de um supermercado, arrecadava iogurte. Bom, claro que daí, como era perecível, a lei autorizava o juiz a vender antecipadamente. Falência de um frigorífico, arrecadava carne. Bom, claro que daí se autorizava a venda. Bom, mas não é só bem perecível que perde valor com o tempo. O automóvel não é perecível e perde, o computador não é perecível e perde. A lei velha não resolvia. A lei nova manda vender tudo. Venda imediata. Venda pelos procedimentos que nós vimos. Leilão, proposta fechada ou pregão. Vendidos os bens, eu consigo transformá-los em dinheiro. Transformando esses bens em dinheiro, eles ficam depositados numa conta vinculada ao processo de falência, agora esperando definir quem são os credores. Ah, mas se demorar 8 anos? Bom, eu tenho que esperar para definir quem são os credores. E é o problema hoje que se vive muito no judiciário pela demora das ações. Né? Demora pelo acúmulo de trabalho, demora pela complexidade, mas a demora da ação. E tem que se esperar, então, terminar o procedimento de verificação. Terminado o procedimento de verificação, nós chegamos no quadro geral. Já tínhamos vendido os bens, então já estamos com o dinheiro em caixa. Ora, nada mais natural do que iniciar os pagamentos. Se eu já sei quem são os credores, já sei qual é o patrimônio e já transformei o patrimônio em dinheiro. Eu tenho dinheiro na mão e sei quem são os credores. A falência não é uma execução? Então paga. E o juiz começa a fazer os pagamentos. Pagamentos que ele fará obedecendo a ordem do quadro geral, obedecendo aquela relação estabelecida na legislação. E ele começa a fazer os pagamentos. E no momento que ele começa a fazer os pagamentos, pode acontecer de duas uma, né? Ele começa a fazer os pagamentos e pode ser que o dinheiro seja suficiente para pagar todos os credores. Eu disse que os credores são organizados num quadro. Ele começa a pagar a primeira relação, a segunda relação, a terceira classe, a quarta classe. Ele consegue pagar todo mundo até o final. E acabam os credores. Ou o que normalmente acontece. Ele começa a pagar, no meio da lista, o dinheiro acaba. Na prática, a maioria das falências não consegue passar do credor trabalhista, que está no começo da lista. A maioria das falências quase nunca chegam no credor tributário, que está no começo. Então a regra é acabar o dinheiro. Mas veja, tanto faz. Seja no caso de conseguir pagar todo mundo,
seja no caso de acabar o dinheiro no meio. Vocês concordam que esse processo não tem mais como ir para frente? E por que não tem como ir para frente? Porque se pagou todo mundo, não tem mais ninguém para pagar. Se acabou o dinheiro, que já foi arrecadado até o limite que a lei permitia, se acabou o dinheiro, não dá para pagar mais ninguém. Bom, seja porque não tem mais quem pagar, seja porque o dinheiro acabou, então não tem como pagar, esse processo de execução não tem por que continuar. E exatamente nesse momento, a lei determina então que o juiz, após a liquidação, ou pelo pagamento de todos os credores, ou pelo término dos recursos, determina que o juiz encerre o processo. E o juiz encerra o processo por outra sentença. Agora sentença de encerramento. Ora, então veja que a fase falencial começou com uma sentença e terminou com uma sentença, né? Ela começou com a sentença de falência e terminou com a sentença de encerramento da falência. Agora, eu disse há pouco para vocês que a sentença de encerramento ela foi motivada pelo término da liquidação. Término da liquidação que poderia se dar ou porque o dinheiro acabou, ou porque todos os credores foram pagos. Bom, e agora vocês poderiam pensar, ora, mas se todos os credores foram pagos, significa que existia mais patrimônio do que dívida. Se todos os credores foram pagos, é porque existia mais patrimônio do que dívida. Se existia mais patrimônio do que dívida, então ele nunca foi insolvente. E lembra que o segundo requisito da falência era a insolvência? Ora, ele nunca foi insolvente. Se ele tinha mais patrimônio do que dívida, ele não era insolvente. Então vamos anular o processo inteiro. Isso não acontece. E por que não acontece? Ora, eu disse no programa da insolvência que a insolvência econômica para a falência era irrelevante. Lembram disso? A insolvência econômica é irrelevante. Olha como ela é irrelevante. Ela é tão irrelevante que pode acontecer de sobrar dinheiro. E se sobrou dinheiro, ele nunca foi insolvente. A insolvência para a falência é jurídica. A insolvência da falência não é econômica. Se a insolvência econômica fosse requisito, vocês concordam que esse procedimento de medir patrimônio tinha que ser na fase pré-falencial e não na fase falencial? Tinha que ser antes da sentença? E não existe nenhum procedimento para medição de patrimônio ou dívida na fase pré-falencial, porque se presume a insolvência. E se sobrar dinheiro agora, azar do falido. A falência já aconteceu, seus bens foram vendidos, os credores foram pagos, e ele encerrou a exploração da atividade. Pois bem, chegamos então na sentença de encerramento. Só que a sentença de encerramento, ela foi proferida ou porque todos foram pagos, ou porque acabou o dinheiro. Vamos pensar na situação melhor. Todos foram pagos. Se todos foram pagos, e diante dos pagamentos se encerrou a falência, ora, se todos os credores foram pagos, aquele nosso antigo devedor empresário não é mais devedor. Se todos os credores foram pagos e, portanto, as obrigações foram extintas, ele deixou de ser devedor, empresário, insolvente. E se ele deixou de ser devedor, empresário, insolvente, deixou-se de estar presente o requisito da falência. Quando a sentença de encerramento é motivada pelos pagamentos, com a sentença de extinção ou de encerramento da falência, ele deixa de ser falido. Por que ele deixa de ser falido? Porque deixaram de estar presentes os requisitos da falência. Se ele pagou todo mundo, ele não é mais devedor. Se ele não é devedor, não estão presentes os requisitos da falência. Portanto, nesse caso, ele já foi automaticamente reabilitado. Só que pode ser diferente, né? E normalmente é diferente.
Normalmente o que acontece? Acaba o dinheiro e sobram credores. Acaba o dinheiro e ele não consegue pagar todo mundo. Bom, se sobraram credores, ele continua sendo devedor, continua sendo empresário e continua insolvente. Continuam presentes os requisitos da falência. Então, atenção. Quando a sentença de encerramento é proferida porque o patrimônio foi extinto, a sentença de falência encerra o processo. Mas o devedor empresário continua sendo falido. Ora, mas o processo não encerrou? Encerrou. O processo foi extinto pela sentença. Mas ele continua falido. Porque os requisitos da falência continuam presentes. Então quer dizer que encerra o processo, mas ele continua na situação jurídica de falido. Exatamente nessa situação que nós entramos na última fase do processo de falência, a chamada fase pós-falencial. Diante do encerramento da falência, motivado pelo término dos recursos, portanto ele continua devedor, o processo é encerrado, mas ele continua falido. Se ele continua falido, então nós entramos na última fase do processo, a chamada fase pós-falencial. Ora, por que fase pós-falencial? Porque não é posterior à sentença de encerramento? A falência, a rigor, já terminou, né? O processo de falência, sentença de encerramento. Então é posterior à sentença de encerramento. Por isso que a fase pós-falencial, na fase pós-falencial, nós temos um grande objetivo. Qual é o grande objetivo da fase pós-falencial? Um só. A reabilitação do falido. O processo chegou ao final, mas ele continua falido. Ele não pode ser falido para sempre. E por que ele não pode ser falido para sempre? Porque a falência é uma situação na qual ele tem limitações. Ele não pode ficar num regime de exceção o resto da vida. Ele não pode ficar o resto da vida num regime que lhe tira alguns direitos. Ele não tem administração dos bens, ele não pode explorar atividade empresarial. Ele tem limitações enquanto for falido. Por isso que nessa última fase, nós temos um procedimento para a sua reabilitação. E o que é a reabilitação? É o reconhecimento da extinção das suas obrigações e a consequente extinção do regime jurídico específico da falência. Ele deixa de ser falido. Ora, mas como que isso se materializa? A reabilitação tem que ser pedida. O empresário que continua falido, após o término do processo, desde que satisfeito alguns requisitos específicos, ele apresenta o seu pedido de reabilitação. Ele monta uma petição requerendo a sua reabilitação. Apresenta pro juízo da falência. O processo de falência terminou, lembra? Sentença de encerramento. Agora ele apresenta um pedido. Pedido de reabilitação. O juiz recebe o pedido. Existe lá a publicação do pedido. Os credores podem apresentar oposição a esse pedido. E depois disso o juiz julgará. O juiz julga o pedido de reabilitação. E quando ele julga o pedido de reabilitação, ele pode de duas uma, né? Ou entender que o devedor está reabilitado e declarar por sentença, ou negar a reabilitação. Ora, mas então quer dizer que é só pedir e o juiz analisa? Ora, mas é evidente que para ele fazer esse pedido de reabilitação, ele tem que preencher alguns requisitos. Claro, não é só pedir. Para pedir a reabilitação e para que ela seja reconhecida por sentença, é preciso que alguns requisitos estejam presentes. Que requisitos? Artigo 158 da Lei de Falência. A Lei de Falência, no artigo 158, estabelece que o falido
terá direito à reabilitação, primeiro, quando ele pagar todo mundo, claro, né? Se ele faz o pagamento de 100% dos credores, os credores são extintos, as obrigações deixam de existir, ele deixa de ser devedor, reabilitado. Bom, aqui falou óbvio a lei, né? Pelo pagamento integral dos credores. Pagamento integral. Segunda possibilidade, que é um grande benefício. A lei de falência estabelece que o empresário terá direito à reabilitação. O falido será reabilitado quando ele realiza o pagamento parcial dos credores. Olha que benefício. Pagamento parcial. Como assim pagamento parcial? Diz a lei. Se o falido consegue pagar mais de 50% do seu passivo quilografário, mais de 50% do seu passivo quilografário, com a extinção do seu patrimônio, quer dizer, eu usei até o último centavo de patrimônio do falido. Quando ele paga mais de 50% do seu passivo quilografário, com a extinção do seu patrimônio, quer dizer, ele usa até o último centavo do seu patrimônio. Ele faz o pagamento se utilizando do último recurso que foi arrecadado na falência. Não é que ele pode parar e existir no patrimônio. Ele usa o último centavo do patrimônio arrecadado. E lá no quadro geral de credores, ele conseguiu pagar mais do que 50% do quilografário. Se ele conseguiu pagar mais do que esse patamar, olha que benefício gigante. O resto é extinto. Se ele consegue pagar mais de 50% do quilografário, com a extinção do patrimônio, ele não precisa pagar o resto. É extinto. Ah, mas só isso ele precisa pagar? Só 50% do quilografário? Bom, mas o quilografário está no fim da lista. Para ele chegar no quilografário, ele já pagou trabalhista, garantia real, tributário, privilégio especial, privilégio geral, extra concursal. Quilografário está lá no fim. Não é que ele pagou só 50% das dívidas. É mais de 50% do quilografário, que está lá no final da lista. Bom, mas pode ser que ele nunca consiga pagar nem todo mundo, nem esse percentual. Então ele espera o tempo passar. As duas outras hipóteses de reabilitação. A prescrição. Prescrição que pode ser de 5 anos, 5 anos a contar da sentença de encerramento, se não houve condenação por crime falimentar, ou 10 anos a contar da sentença de encerramento, se houve condenação por crime falimentar. Então lembra que eu disse que ele pedia reabilitação? Bom, mas ele pede a reabilitação tendo que provar que ele pagou todo mundo, que ele pagou o percentual exigido pela lei, ou que passou o prazo de 5 anos, ou que passou o prazo de 10 anos, se houve condenação por crime falimentar. Desde que satisfeitos esses requisitos, ele terá direito à sentença de reabilitação. E com a sentença de reabilitação, se apagam todos os efeitos da falência, e a falência finalmente chega ao seu final. Com a reabilitação, a falência deixa de gerar todos os seus antigos efeitos. Com isso, então, nós terminamos uma exposição sobre o processo de falência e suas fases como seus requisitos. Próxima aula, nós discutiremos o importantíssimo processo de recuperação judicial, a nova concordata criada pela lei de falência, e analisaremos as suas principais condições, efeitos e características. Comentários, críticas, sugestões e dúvidas, encaminhem para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.